Amém, irmãos? Amém. Eu dei uma aula, foi a minha penúltima aula, eu acho, não sei se foi a penúltima ou última aula na escola bíblica, sobre o milênio. Eu comecei a estudar escatologia esse ano, amém? Eu estou estudando, estou lendo sobre o assunto. Hoje eu terminei uma obra do R6 Pro e eu estou me aprofundando e estou amando estudar escatologia. É muito complicado, porque são muitas vertentes em cima de um texto só, muitas escolas de interpretação, mas é maravilhoso a gente aprender um pouco de escatologia. E esse texto aqui, que é de Apocalipse, capítulo de número 20, do verso de número 1 ao verso de número 8, ele é o texto que vai nascer essa polêmica em relação ao milênio, né? Quando será o milênio? Se esse milênio, por exemplo, o texto que nós fizemos menção no começo do culto, nós lemos do versículo 1 ao versículo de número 6, a gente perguntou se o milênio ele é literal, ou melhor, a gente leu no milênio e nasce as interpretações perguntando: esse milênio, 1000 anos, ele é literal, ele é simbólico, e em que momento ele vai acontecer? Então esse texto ele é muito importante, porque parece que Deus colocou ele de propósito aí na Bíblia, né, Caio? E se não tivesse esse texto aí, resolveria muita coisa. Só que nasce algumas visões em cima desse texto, com uma visão pré-milenista histórica. Na aula da EBD eu não falei sobre a visão pré-milenista histórica, né? E hoje eu vou trazer uma pincelada sobre essa visão aqui para nós rapidamente. Então vou falar sobre o dispensacionalismo, o amilenismo, o pré-milenismo histórico e o pós-milenismo. Se der tempo, né, irmão? A gente tem um pouquinho de tempo aqui, mas a gente vai tentar. Esse texto aqui eu coloquei aqui para dar ênfase no que eu vou falar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aí a pergunta, faltou a interrogaçãozinha bem ali no final, quando será o milênio, né? Quando se dará esse milênio? Pode passar, por favor. Esse texto aqui é uma passagem curta do Apocalipse e, como eu disse para vocês, vão nascer várias vertentes, estão aqui, ó: pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, milenismo, pós-milenismo e preterismo completo. Então, terminei o livro do C.R. Sproul, e o livro do C.R. Sproul ele está falando mais sobre o preterismo, que é a escola de interpretação, e vai ser várias escolas de preterismo, mas as principais que ele tratou no livro foi o preterismo parcial e o preterismo radical, o preterismo completo. E o pessoal do preterismo radical, o completo, eles acreditam que todo o Apocalipse, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 20, ele se cumpriu na igreja primitiva. Vão dizer que Nero é o anticristo, vão interpretar os textos que, por exemplo, o Sermão do Monte e o capítulo 20 como passagens que são simbólicas, né? Só que eles falam uma coisa muito interessante, que dentro de todas essas escolas aí, pré-milenista, dispensacionalista, amilenista e pós-milenista, todas elas, menos o dispensacionalismo, tem um pouco de preterismo dentro delas, né? Só que cada uma tem o seu ponto forte e o seu ponto fraco. E quando se diz respeito a esses pontos de vista escatológico, isso aqui tem sido debatido muito grande. Essas escolas, por mais que a gente ache elas muitas das vezes complexas, delicadas de entender, elas nos ajudam a tentar compreender a visão do texto bíblico. Ou seja, elas não são maléficas, elas são benéficas nesse sentido. Pode passar, por favor. Olha só, o texto central é esse texto aqui. Vamos ler todo mundo no 3? Apocalipse, capítulo de número 20, verso de número 1 ao verso de número 8. No 3. 3. Pode passar. Continue a leitura. Pode passar.
Pode passar esse, irmão. Pode passar esse. Isso. Aí dentro desse texto que você leu, você vai nascer a pergunta: esses 1000 anos, pastor, ele vai, quando já aconteceu, já está acontecendo, ele é literal? Em que momento da história, da era, vai acontecer esses 1000 anos, né? Então a questão do sistema escatológico é o seguinte: por exemplo, o pré-milenismo, como está bem aqui, olhe, para você que não tem nenhuma leitura sobre isso aqui, nada é seco sobre isso aqui, vamos tentar entender isso aqui, ó. Para o pré-milenismo, a gente ensina que eles ensinam que haverá um reino milenar, futuro e literal, certo? Você pode deixar lá. Ensina que haverá um reino milenar, futuro e literal sobre a terra, e que este começará quando Cristo voltar. Por exemplo, o pré ali indica que Cristo volta antes que o reino do milênio seja estabelecido. Ou seja, essa visão escatológica acredita que a igreja não fica para a grande tribulação, e a partir do momento que Cristo chega, resgata a igreja, porque eles vão fazer a diferenciação, dispensacionalismo, entre a igreja e entre Israel. Então eles não vão acreditar que a igreja vai participar da grande tribulação. Pode passar. O amilenismo, né, que nosso irmão Caio ama também aqui, ó, para o amilenista não haverá um reino de 1000 anos literal. Enquanto o pré acredita que os 1000 anos são 1000 anos que a igreja vai passar com Cristo, o amilenista acredita que não. Esses 1000 anos eles são uma forma simbólica, porque o número 10 ele tem essa questão de completude, de um número exato, mas que ele não significaria totalmente 1000 anos, literalmente falando. O prefixo A vai indicar uma simples negação, ou seja, eles não acreditam no milênio literal. Pode passar. A terceira é a visão pós-milenista. Os pós-milenistas ensinam que Cristo voltará depois que o reino de 1000 anos terminar. Eles também não acreditam que a igreja passa pela tribulação. Eles são pós-tribulacionistas. E essas simples designações, pré, a e pós, ajudam a estabelecer o relacionamento cronológico entre o reino, o milênio e a volta de Cristo. Pode passar, irmão, por favor. Vejamos as visões. O que diz o pré-milenismo dispensacionalista? Por exemplo, como hoje a maioria do mundo é evangélico, carismático, pentecostal, essa hoje é a visão mais infelizmente essa hoje é a visão mais seguida pelo planeta Terra. Ela ficou popular aqui, como eu estou dizendo, esse sistema escatológico ficou popular. Ele é dos 3 ou dos 4, ela é a mais nova. Ela é do final do século XIX. Ela tomou dimensão grande na Inglaterra com os irmãos de Plymouth, e quem sistematizou ela mais fortemente foi John Nelson Darby. Tem alguns, por exemplo, se eu descobri uma pessoa que é dispensacionalista, que eu fiquei de boca aberta hoje, eu coloquei aqui no slide para mostrar para você quem é. E então, essa saga, ou melhor, essa visão escatológica, ela ficou muito conhecida com essa Bíblia, a Bíblia de referência Scofield, e com aquela saga de filme que eu acredito que todo crente já assistiu, Deixados para Trás 1, 2, 3, e aí vai sucessivamente, né? Isso alastrou essa visão no mundo. Só que, será que ela é verdadeiramente uma visão bíblica? Essa visão, ela diz o seguinte, presta atenção. Ela acredita em 2 voltas. Jesus volta uma vez invisível só para a igreja, e Jesus volta outra vez visível para resgatar Israel. Como eles fazem a distinção entre igreja e Israel, eles não acreditam, como um pós-milenista e o amilenista, que a igreja hoje é o Israel espiritual. Então eles têm 2 voltas. Jesus volta uma vez para resgatar a igreja, e na segunda vez Jesus volta para resgatar Israel. E o pensamento, nós vamos já colocar no slide, é que os profetas do Antigo Testamento olham essa era como uma era que eles não entenderam, porque eles não conseguem ver na igreja o Israel de Deus. Então eles têm esse problema. Pode passar, por favor. Pode voltar. Hoje é a linha mais adotada entre os cristãos evangélicos. Pode passar agora. Muito bom. Para os pré, olha, vamos ler isso aqui. Para os pré, no final dessa era, Cristo voltará para a sua igreja e encontrará nos ares. Essa não é a segunda vinda. Pois Cristo só voltará à terra após a tribulação.
No texto de Apocalipse, capítulo de número 13, que o Caio explicou muito bem aqui, domingo na escola bíblica, a gente entendeu porque eles falam que é 7 anos, porque é um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, então são 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de paz, que são 7 anos que eles colocam, aí vai estabelecer o seu reino e começa o milênio literal. Presta atenção, vou ler mais uma vez. No final dessa era, Cristo vai voltar para a sua igreja e vai encontrar a igreja nos ares. Não é a segunda vinda, é a primeira vinda. Presta atenção. Primeira vinda é aquele famoso jargão pentecostal, né? Raptare, pá, sumiu, ninguém viu. Só que tem textos bíblicos que vai dizer que todo olho verá. Essa manifestação, a parúzia, essa vinda de Cristo. Então Cristo estabelece o reino. Presta atenção. Como eles acreditam, e o judeu tem essa ideia, por exemplo, quando você conversa de escatologia individual com um judeu, o judeu nunca pensa em morar no céu. Isso é coisa de crente, isso, irmão. Nem da Bíblia é. Por quê? Porque o judeu está realmente esperando que esse milênio vai ser implantado um reino aqui. Como o profeta Isaías profetizou no seu livro, e vi novo céu e nova terra, que João vai parafrasear em Apocalipse, capítulo de número 21. Aí vão nascer 2 teorias. A primeira teoria seria a seguinte: que essa terra seria destruída e Deus faria uma outra terra, ou que Deus pegaria essa mesma terra aqui e faria uma reformulação nela. Ok? Pode passar, por favor. Outro ponto importante, olha só, vamos lá. Oh glória. Aí não tem nada na mente do pastor aqui. Dá um glória aí, irmão. Vou tomar uma água aqui enquanto ela acha. Pode passar, pode passar. Eu falo para parar. Pode passar. Está travando, é? Isso, pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí. Olha só, princípios básicos do pré-milenismo dispensacionalista. Por exemplo, olha o que eles pensam, irmão. Cristo ofereceu o reino de Davi aos judeus no 1º século. Eles rejeitaram isso, então o reino foi adiado para o futuro. Ou seja, eles estão esperando o Messias voltar para reinar literal. 2. A era da igreja é a era da igreja atual é um intervalo desconhecido pelos profetas do Antigo Testamento. 3. Deus tem planos distintos para Israel e para a igreja. Nesse ponto quero frisar que o amilenista vai acreditar que a igreja, nós, não temos distinção de Israel. Ou seja, Paulo vai falar em Gálatas capítulo 6, versículo 16, que nós somos o novo Israel, o Israel espiritual. Mas o dispensacionalista não. Ele fala que o projeto de salvação para a igreja é um e para o judeu é outro. É por isso que eles acreditam em 2 vindas. Porque uma vinda é para restaurar, para vir buscar a igreja, e outra vinda é para fazer com que o povo de Israel se converta e viva com Cristo aqui nessa terra, literalmente. Pode passar. O ponto 4, no final a igreja perderá a influência do mundo e se tornará corrompida e apóstata. Nesse ponto aqui, nós podemos até concordar com eles e já discordar dos pós-milenistas, porque os pós-milenistas vão dizer que vai haver uma era que vão cristianizar o mundo. Eles vão dizer o seguinte, olha, vai ter um avivamento tão grande, até mesmo maior do que Atos 2, ou seja, a lei de Deus vai tomar conta de todo ser humano e todos eles vão observar essa lei. Só que aqui nessa questão, nós acreditamos o quê? Que os amilenistas acreditam, junto com os dispensacionalistas, que não vai melhorar. Para o final, vai ocorrer uma apostasia muito grande, inclusive esse texto se encaixa muito para nós agora, porque é o que nós estamos vivendo.
Como nós estamos passando justamente por esse momento de apostasia, de falsos profetas, de ver que ninguém quer levar o evangelho a sério, esse ponto começa a ficar forte. Inclusive, os pós-milenistas são criticados não, eles são apontados. Eles pegam assim uma cutucada dos amilenistas, que ele fala o seguinte: Dr. Martin Lloyd Jones fala nas obras dele o seguinte, não vou nem citar o versículo dele, ele diz assim, quando o pós-milenismo ganhou força, porque tem muitos pós-milenistas muito fortes, eu já vou mostrar para vocês alguns, o que aconteceu? Ele criou força, ele ganhou força e vieram as duas guerras. Quando as duas guerras mundiais vieram, deu no pé do pós-milenismo, porque eles começaram a enfrentar esse tipo de dificuldade. Então o pós-milenismo prega que vai melhorar, e toda vez que piora na história da igreja, da humanidade, aí o pós-milenismo perde a força, certo? Aí o Lloyd Jones, para dar uma cutucada, ele diz: eu não vou nem perder tempo com os pós-milenistas, só vou citar um versículo para eles: quando o Filho do Homem virá, achará ele fé na terra? Amém. Olha, não é nada pessoal, eu estou só apresentando as visões, tá? Cristo voltará secretamente para arrebatar os seus santos antes da grande tribulação. Outro ponto: Cristo só leva os santos, os ímpios não ressuscitam. Tem duas ressurreições. Na primeira só vai os santos, os crentes, e na segunda ressurreição os ímpios ressuscitam para ir para o juízo final, para começar a era da eternidade. Número 6, depois da grande tribulação, que eles não vão passar, tá? Olha, presta atenção para você entender. Depois da grande tribulação, que eles não vão passar, que eles não vão enfrentar, Cristo retornará para administrar um reino político judeu, baseado em Jerusalém por 1000 anos, como eles acreditam, 1000 anos literais. E a última, acho que é a 7, não, ainda tem 7 a 8, perto do fim do milênio, aí quando pensa que está tudo bem, que já acabou, está tudo na paz, vai acabar os 1000 anos, aí o Senhor solta Satanás e diz: vai atentar mais um pouco. Olha só, isso aqui é o dispensacionalismo, tá? E a maioria dos assembleanos acreditaram nisso, ou acreditam nisso a vida toda. Inclusive a revista publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD, ela coloca na revista, ninguém me contou, eu li, numa lição, ela disse que todas as outras visões são erradas e que essa aqui é a certa. Eles já decifraram, Deus já falou para eles como é, então é isso aqui. Então presta atenção, quando tiver quase para acabar, olhe para mim, os 1000 anos literais, aí o diabo vai ser solto. O Senhor vai soltar Satanás, ele vai atacar Cristo e vai atacar Jerusalém. Aí então vai vir a última batalha. O que vai acontecer? Cristo invocará dos céus o julgamento, vai destruir os inimigos, aí vem a segunda ressurreição e o julgamento dos perversos. Depois que Satanás ser solto, Cristo clama o julgamento, vem o julgamento dos céus. Aí nesse momento quem é ímpio ressuscita para ir para a condenação, para o juízo eterno. Então tem duas ressurreições nesse pensamento. Pode passar, por favor. Beleza. E o pré-milenismo histórico, pastor? Bora lá. Talvez não, esse camarada aqui, ele é o maior defensor do pré-milenismo histórico. O nome dele é George Eldon Ladd. Ele é um grande estudioso, e a escatologia dele é conhecida como escatologia realizada. Então Ladd vai discordar com forte crítica contra os dispensacionalistas. Ele é pré-milenista histórico, ele não é dispensacionalista. E olha a discordância dele, pode passar para mim, eu coloquei aqui. Antes de colocar aqui a citação dele, olha quem é aqui amilenista, quem acredita no milênio não literal: Louis Berkhof, William Hendricks e Anthony Hoekema. São 3 grandes estudiosos nessa área. E pós-milenistas tem pessoa de peso, viu? Olha só, só Calvino estremece aqui, né, irmão? Tem João Calvino, Atanásio, Jonathan Edwards, Eusébio, Russell Doane e John Owen. Então não tem pessoas pequenas aqui. Quem estuda teologia sabe que esse pessoal aqui é gente grande, é gente de peso. Pode passar. Aí o George Ladd vai fazer a diferença entre pré-milenista dispensacionalista e pré-milenista histórico. Ele vai colocar alguns estudiosos, por exemplo, lá no dispensacionalista ele coloca John Nelson Darby. Eu fiquei curioso assim nesse sentido de saber. Eu não pensei que o Norman Geisler não era dispensacionalista. Ele é um grande escritor, mas aí, Norman Geisler, The White Pentecost e Walter K. The White Pentecost fala que tem 7 ressurreição.
no livro dele, Manual de Escatologia. Mas presta atenção, só que George Led, ele vai seguir essa linha aqui de pré-milenista histórico. Eu estou prestando atenção daqui, tem gente que está aéreo. Está vendo só? É um assunto complexo da Bíblia que às vezes a gente não tem ideia nenhuma. E você está lendo um texto, você está pregando para o irmão, ele não está recebendo porque ele pensa diferente. Ele tem uma visão escatológica diferente da sua. Mas aqui está, presta atenção. Justino Martin, Led, Papias e Tertuliano, todos eles eram pré-milenistas históricos. Qual foram as críticas que George Led fez sobre os dispensacionalistas? Vamos lá, pode passar, irmão, por favor. Led, criticando o dispensacionalismo, ele disse o seguinte, abre aspas: a ideia de um arrebatamento antes da tribulação não foi identificada nas escrituras pelos antigos pais da igreja. Escute, eles eram futuristas e pré-milenistas, mas não pré-tribulacionistas. Ou seja, Led está falando que todos os pais da igreja, eles acreditavam que a igreja ia passar pela grande tribulação. Ou seja, e se a gente olhar na Bíblia, irmão, bate. Por quê? Porque desde Adão até hoje, todo mundo passou. Por que sua igreja não vai passar? Você é melhor do que ele? E se for jogar por pecado, a gente tem que passar mais ainda. Amém? Então todos, olha, Sodoma e Gomorra, presta atenção, Sodoma e Gomorra, não está lá Abraão e Ló, e Deus sempre salva no finalzinho. Noé não passou? Os apóstolos não passaram? Os profetas não passaram? Lá no Egito, o povo não ficou, todo o tempo na história da Bíblia, o povo passou pela tribulação. Então criaram, na marra, querendo tirar a igreja da grande tribulação, como se a grande tribulação, vamos deixar isso para mais tarde, isso por si só indica que o pré-tribulacionismo, deixa eu explicar para você, tem gente que não entende, pré-tribulacionismo que acredita que a igreja não vai ficar, que o pré-tribulacionismo e pré-milenismo não são idênticos. Desculpe, que o pré-tribulacionismo dispensacionalista e o pré-milenismo não são idênticos. Pode passar, por favor, bora correr. Olha só, então tem aqui, como é que o pré-milenista histórico acredita? Vamos lá, ponto 1, a igreja do Novo Testamento é a fase inicial do reino de Cristo, como profetizado pelos profetas da primeira aliança. A igreja do Novo Testamento pode alcançar várias vitórias ocasionais na história, mas no final ela vai falhar em sua missão, perderá a influência e tornará-se corrupta à medida que o mal cresce no mundo ao se aproximar do fim. Então o pré-milenista histórico também não espera melhora. Quando ele fala igreja, não são os eleitos, é a igreja visível, tá? Porque os eleitos perseverarão firmes até o fim. Pode passar, rolou um glória. A igreja passará, por um futuro tempo de sofrimento sem precedente mundial. Ou seja, o dispensacionalista, a igreja não passa. O pré-milenista histórico, a igreja passa pela grande tribulação. Ou seja, essa grande tribulação, essa luta vai ser tão grande, está aí, entre parênteses, que é a grande tribulação que vai marcar o fim. Aí Cristo volta no fim da tribulação para arrebatar a igreja, ressuscitar os santos que já morreram. Outro ponto, o pré-histórico não acredita em 2 arrebatamentos. Para ele é um arrebatamento só. Olha como já divergiu. O dispensacionalista passa pela tribulação, o histórico não passa. O dispensacionalista, 2 arrebatamentos, o histórico, um arrebatamento só. Ok? Então, os santos que já morreram vão conduzir o julgamento dos judeus em um piscar de olhos. Pode passar, por favor. Cristo então descerá à terra com seus santos glorificados, combaterá na batalha do Armagedon, prenderá Satanás, aí ele vai restabelecer um reino político mundial que será administrado por ele durante 1000 anos. Aí entra a similaridade de novo. Eles acreditam também, tá certo, Caio? Em um reinado literal, assim como eles acreditam. O que diferencia basicamente eles dos amilenistas é que os amilenistas, aqueles que não acreditam no milênio, eles não acreditam no milênio literal. Para eles, o que está acontecendo? E aqui não, eles pensam como dispensacionalistas. O milênio vai ser de 1000 anos mesmo, e depois então vem o fim. No final do milênio, olha aí, Satanás será solto e ocorrerá uma rebelião em massa contra o reino e um assalto contra Cristo e os seus santos. Aí nasce essa questão, rapidinho, olhe para mim, irmão, a gente já vai terminar. Qual questão, pastor? A questão é a seguinte: o pré-histórico tem dificuldade de entender esse texto. Como é que a Bíblia está dizendo que o diabo está amarrado, mas a gente vê tudo isso de mal aí.
Então eles não entendem como é que o amilenista entende que o diabo está amarrado. Só que esse amarrado para o amilenista não é literal, porque eles não vão entender essa passagem literalmente. Eles não são preteristas nem parciais nessa passagem. Como é que eles vão dizer? Eles vão dizer que essa passagem do amarrado, que a Bíblia está dizendo que Satanás está amarrado, é que o diabo, desde quando Cristo veio, da sua primeira vinda até agora, começou o milênio. O milênio não vai começar quando Cristo voltar. O milênio já está, nós já estamos no milênio. Irmão, você me deixou travado aqui agora. Presta atenção para mim. Segundo eles, nós já estamos no milênio. Quando começou o milênio? Desde quando Cristo morreu, inaugurou, ou melhor, desde quando Cristo veio, inaugurou o milênio. Quando é que vai terminar esse milênio? Quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. Ou seja, nós já estamos vivendo no milênio. E esse amarrado de Satanás, pastor, o que é? O diabo, desde quando Cristo morreu na cruz, ele ficou impedido de atuar com a sua força total. Ou seja, ele atua, mas sobre a responsabilidade de Deus. Em outras palavras, Deus só permite o diabo fazer aquilo que ele quer. Ou seja, o amarrado ali não é que o diabo não pode fazer o mal, mas é que ele não pode exercer tudo aquilo que ele quer. É assim que o amilenista entende. Pode passar. O pessoal está quase dormindo, mas vamos chegar lá. Deus intervirá com um julgamento impetuoso para resgatar Cristo e os santos. A ressurreição e o julgamento dos iníquos ocorrerão e a ordem eterna terá início. Pode passar. Vamos para o próximo. E o amilenismo? Estamos terminando. Vamos lá. Olha o que o Anthony Roykema diz aqui, ó. Os amilenistas entendem que a prisão de Satanás mencionada, acabei de falar para vocês, nos 3 primeiros versículos desse capítulo, se concretizou durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eles entendem que o reino de Deus já está presente no mundo. O dispensacionalista diz que o milênio ainda vai começar quando Cristo voltar. Não. O milênio já está presente no mundo, ou seja, eles entendem que o reino de Deus já está presente no mundo e que Cristo governa por meio da sua palavra e do seu Espírito. Pode passar, muito boa citação. E o aspecto do amilenismo? A era da igreja era o reino profetizado no Antigo Testamento, uma vez que a igreja do Novo Testamento se torna Israel de Deus. Escute, Satanás foi preso durante o ministério de Jesus na terra e está limitado enquanto o evangelho está sendo pregado no mundo. É aqui que ele entende o amarrado. O amarrado para ele é isso aqui, ó. Satanás está limitado enquanto a igreja está pregando, enquanto o Espírito de Deus habita aqui, ele está limitado. 3. Quando o fim vier, o crescimento do mal será acelerado, culminando na grande tribulação. O pós-milenista diz, vai melhorar. Você acha? Olha para o seu irmão e pergunte para ele, você acha que vai melhorar? Você acha, irmão? Então você é milenista. Nem sabia o que era, né, irmão? Você é milenista. Ó, se você acha que vai melhorar, você é pós-milenista. Eles dizem que vai haver um grande avivamento. E Deus, gente, vamos aqui abrir um parênteses rapidinho. Se, por exemplo, amanhã um médico anunciar, olha, encontramos a cura do coronavírus, ninguém vai mais morrer, recuperamos toda a África, acabou a miséria. De repente, Deus não pode fazer isso, sim ou não? Aí todos os pós-milenistas vão encher o peito e vão falar assim, olha, não estão falando que nós estávamos com a razão? Estou falando que vocês estão errados. Está aqui, ó, olha o avivamento aí, ó, o que está acontecendo. Aí beleza, eles começam a viver assim uma década, 10 anos. Aí de repente acontece uma guerra pior de todas. Aí os amilenistas vão falar, está vendo como vai piorar? Então a gente não sabe basicamente como é que vai acontecer essa questão. Por exemplo, dentro da linha preterista, existem 2 escolas. Existe o preterista pietista e o preterista antônimo, que significa o quê? Um acredita que não vai melhorar e o outro acredita que vai piorar mesmo para valer, ok? Vamos lá, vamos terminar. Segure um pouquinho, não dê comichão nos seus ouvidos. Cristo voltará no fim da história, ressurreto, e julgará todos os homens, estabelecendo a ordem eterna. O destino dos salvos será provavelmente Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. Pode passar, irmão. E a última, para você dar glória a Deus e dizer livre estou, o pós-milenismo. Para o pós-milenista, o reino messiânico de Cristo foi fundado na terra durante o ministério terreno de Jesus, parecido com o pensamento amilenista. Segundo ponto, o reino é essencialmente retentor espiritual. Eles também não acreditam no reino literal físico. Pode passar. Outro ponto, o reino exercerá uma influência. Aí que está aqui as divergências, ó.
Esse reino de Cristo exercerá uma influência sociocultural na história. O reino de Cristo irá expandir. Sem a sua presença na terra, isso acontecerá com o poder de Cristo. Ó. Eles creem que a grande comissão terá êxito. Eles creem na cristianização, na era dourada. Viu? Eles creem que vai melhorar. Eles creem que vai ficar tudo bem. Eles creem que vai ter eles creem que o mais perigoso dos políticos de Brasília vai se converter. Você não crê não, irmão, no poder de Deus? Olha, eles podem chamar vocês de empírico, viu? Presta atenção. Então, eles creem o que nisso aqui, ó? Vai melhorar. O que é essa cristianização, pastor? Vai haver um grande avivamento. Deus vai salvar pessoas de todos os lugares da terra. Aí, se eu puxasse alguns dados para vocês aqui, a gente ia poder falar assim, isso é um pouco complicado crer nisso. Aí vão falar assim, mas a gente não precisa ver números para crer, porque é pela fé. Então, deixa passar. Ou seja, que afirma isso é o pós-milenismo teonômico. Esse teonômico, ele diz, e não pietista. Teonomia significa governo pela lei. O pós-milenista teonômico acredita que vai melhorar tudo, e o pietista não. Ele segue mais baseado com o pensamento milenista. Pode passar, irmão, para terminar. Você pode dar um glória a Deus? Bata uma palma para o Rei Jesus. Pode ligar aqui o Gênesis 1. Amém. A irmã Edna está oferecendo esse culto e ações de graça por bênção recebidas. Mas alguém está oferecendo esse culto e ações de graça por bênção recebida? Levante sua mão e dê um glória a Deus aí. Amém? Eu aprendi com meus pais na fé que a gente oferece culto por prova. Culto e ação de graça por prova que estamos passando. Alguém quer oferecer esse culto em ação de graça? Amém. Irmãos, como eu falei para vocês, eu acabo me perdendo aqui em cima um pouco. Por quê? Você tá pregando, calma, eu estou tranquilo, eu não estou chateado com ninguém não. Mas a gente entende que realmente é um assunto que é um assunto novo para muitos dos irmãos, não é verdade? Então, a gente aprendeu desde criancinha na escola dominical que a gente não ia ficar aqui. Mas quando a gente vai estudar um pouco a Bíblia, e a minha visão é pós-tribulacionista, até agora eu sou pós-tribulacionista milenista. Eu não acredito em milênio literal e não acredito que a igreja não vai ficar. Acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, Deus nos guarde, nos livre, viu? Uma coisa nós temos certeza, Jesus ele vai voltar. Né? Para buscar aqueles que estão fiéis. E outra coisa eu tenho certeza pela Bíblia: quem está em Cristo será guardado em nome de Jesus. Vamos ficar, só dar aqui os anúncios finais. Tem aí, irmão, um anúncio? Se tiver, coloque aqui para a gente falar rapidinho e a gente encerra o nosso culto. Está aqui, ó, dia 13 de fevereiro, lá no Asmitra, nosso retiro. E os irmãos que vão descer as águas nesse dia, no batismo, por favor, procure a irmã Juliane ou uma outra irmã, as irmãs que estão responsáveis por esse trabalho, e dê o seu nome. Já tem, parece que é a irmã Silvia, né? Irmã Silvia e o seu esposo. Procure os irmãos que estão responsáveis e dê o seu nome. Nós estamos passando as cartelas. Eu conversei com vocês